Saúdo aos amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos como Igreja de Cristo. Devido à quarentena imposta ao nosso país, estamos gravando os cultos e transmitindo aos irmãos. Mas mesmo assim, como Igreja de Cristo, estamos nesse momento nos reunindo para adorarmos, para glorificarmos aquele que é merecedor. Vamos todos juntos louvarmos e engrandecermos ao nosso Deus nesse culto de louvor e adoração ao Senhor. Convido aos amados irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Salmo, por número 67. Convido aos irmãos que acompanhem esta leitura. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exulte as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Meus irmãos, o Senhor Deus tem nos abençoado, tem feito resplandecer sobre nós o seu rosto, e toda a terra pode contemplar que a Igreja de Cristo, aquele servo que tem o seu nome escrito no livro da vida, que faz parte da Igreja Celestial, ele tem algo diferente. A Igreja verdadeira de Cristo demonstra nessa terra que tem algo diferente consigo. Não na sua própria natureza humana, mas porque Cristo habita em nós e porque Ele faz resplandecer a sua face sobre nós. Desta forma, nós temos esse privilégio e esta obrigação de transparecermos para o mundo a face de Cristo. Precisamos ser um espelho que demonstra para aquelas pessoas que estão longe, que estão nas trevas, que há uma saída, que há uma luz que é Cristo, e elas precisam ver Cristo brilhando através de nós. Vamos nesse momento orar, falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, porque sabemos que tu és Deus perdoador, misericordioso, poderoso, que tem se compadecido de nós, que tens olhado para nós, povo teu, com um olhar de misericórdia, que tens nos dado livramento, que a tua destra está sempre presente em nossa vida para nos guiar, para nos proteger, para nos conduzir aos teus caminhos, para nos conduzir aos pastos verdejantes. Fala conosco, continua a operar em nosso meio. Abençoa esta igreja que agora está reunida em teu nome, que o Senhor possa estar operando através do teu Santo Espírito em nossas vidas, fazendo com que a tua vontade seja expressa claramente, nitidamente em nossa vida. E te pedimos, opera em nós, tanto o querer como o realizar da tua vontade, pela tua graça e pela tua misericórdia, para o louvor e honra do teu nome. Pois assim que oramos, no nome santo e soberano do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nesse intuito de louvor a Deus, de adoração, iremos, neste instante, entoar ao nosso Deus o hino de número 26. Você pode estar abrindo agora o seu inário e junto, louvando e engrandecendo aquele que é digno. Hino de número 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo das tua mão. Vamos assim estar louvando a Deus com este hino maravilhoso.
Convido aos irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus, novamente no livro de Salmo, agora no Salmo de número 40. Salmo 40, leremos apenas os versos de 11 ao verso de número 13. Convido você também a estar abrindo a sua Bíblia e acompanhando a leitura da palavra do nosso Deus. Nos diz assim as Escrituras Sagradas: Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tenho contra os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Meus irmãos, o salmista está fazendo oração neste salmo ao Senhor, pedindo a Ele graça e misericórdia, para que Ele socorra o salmista dos seus pecados, para que Ele venha o livrar de todos os males, para que Ele venha lavá-lo com o sangue do Cordeiro. E nós temos a certeza que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar as iniquidades e nos purificar de todo o pecado. Nesse momento, a Igreja de Cristo, junta, está em oração por confissão de pecados. Você, nesse momento, tem a oportunidade de refletir aquilo que tem desagradado a Deus, aquilo que eu tenho feito que tem desagradado ao Senhor. Possamos, nesse instante, estar confessando, pedindo a Deus misericórdia e graça e perdão dos nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos humildemente diante da Tua santa e poderosa presença. Te pedimos que o Senhor olhe para Jesus Cristo, porque pelos méritos de Cristo nos achegamos a Ti. Te pedimos que estejas derramando do precioso sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo e nos redimindo de toda e qualquer iniquidade. Que o Senhor possa estar nos purificando, nos lavando e nos tornando algo mais que a neve. Que o Teu sangue, Senhor, nos redima e nos purifique, nos liberte de qualquer iniquidade. Vem, Senhor, com a Tua destra de poder, afastar de nós toda e qualquer iniquidade, como dista o Oriente do Ocidente. Assim, Senhor, nos diz a Tua palavra, que Tu afastas de mim, de nós, os nossos pecados. E te pedimos que, através de Jesus Cristo, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, vem nos renovar e nos transformar. Vem nos levantar um povo firme e santo, que proclame o Teu nome, que viva com integridade a Tua palavra. Pois assim que oramos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos, certos que fomos atendidos por nosso Deus, fomos purificados dos nossos pecados, temos agora a oportunidade de louvarmos e engrandecermos aquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que nos deu uma nova vida. Vamos juntos com a equipe de louvor, louvarmos e exaltarmos ao Senhor dos Senhores e ao Rei dos Reis. Louvemos, pois, ao Senhor.
sentir o teu toque, por tua bondade liberta os meus seres no calor desse lugar. Eu venho me derramar e sei que te amo, me derramar. Dizer-te preciso,
Temos a oportunidade nesse momento de ouvirmos a palavra de Deus. O que Deus tem preparado para o seu e para o meu coração. Ouçamos atentamente. Observemos aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que precisamos pôr em prática em nossa vida. A palavra está com o pastor da igreja que ministrará a palavra do Senhor aos nossos corações. Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Neste momento vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler apenas dos versículos 23 a 29. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 11, 23 a 29. Nos diz a palavra do nosso Deus. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Palavra do Senhor, vamos orar uma vez mais. Senhor, nós louvamos e exaltamos o Teu nome pela Tua palavra e rogamos nesse momento poder do Espírito Santo e iluminação do mesmo, para que possamos compreender a Tua palavra e entender o Teu propósito para cada um de nós. Fala conosco, ó Deus, e que em tudo o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Já pensou se essa epidemia do novo coronavírus não passasse de um sonho? E quando a gente acordasse, tudo pudesse estar de volta a ser como era antes? Ah, meus irmãos, se realmente fosse só um sonho, não é verdade? Interessante porque algo semelhante acontece com o homem de Deus chamado Moisés. Moisés nasce num contexto difícil, em que o faraó de sua época mandou matar todos os meninos israelitas que nascessem. E por providência de Deus, Moisés é escondido num cesto de junco, feito pela sua mãe Joquebede e a sua irmã Miriam. E ele é lançado nas águas do rio Nilo, no Egito. Ele então é poupado de qualquer desastre e é encontrado pela filha de Faraó, que o tira das águas. É justamente isso que significa o seu nome Moisés. Significa tirado das águas. Moisés é criado no Egito. Ele adquire muita inteligência, ciência, cultura, riquezas. Mas que ao defender um escravo de seu povo que estava apanhando de um capataz de Faraó, ele o defendeu. E quando ele o defendeu, seu próprio conterrâneo matou o capataz de Faraó e o enterrou na areia, achando que ninguém tinha visto aquilo. Mas ele foi descoberto por um soldado egípcio e precisou fugir. Então, de repente, da noite para o dia, Moisés se tornou pobre, inimigo de Faraó e fugitivo. Para quem era neto de Faraó, incluído na dinastia como participante da herança da família real do Egito, e de repente perder tudo e se tornar inimigo do avô e da mãe, depois de 40 anos de vida,
realmente parecia ser um sonho. Exatamente o que esta carta aos Hebreus que nós lemos nos mostra no capítulo 10. Ele encerra este capítulo 10 com uma exortação à fé baseada exatamente no cerne da carta do profeta Abacuque, onde o justo deveria viver pela fé. E ele começa então, ao encerrar o capítulo 10, falando que o justo não poderia retroceder e que ele deveria então viver pela fé. Então o autor aos Hebreus inicia este capítulo 11 exatamente trazendo um tratado dos heróis da fé, os quais ele elenca homens e mulheres que obtiveram bom testemunho pela fé que tiveram. O autor ainda define a fé como sendo a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. O autor aos Hebreus está animando aqueles irmãos a manterem a sua fé nas promessas de Deus, mesmo diante de um contexto hostil e de grande perseguição aos cristãos daquela época. Da mesma forma, quando olhamos para a realidade atual no mundo, percebemos o quanto precisamos estar firmados nas promessas de Jesus, a fim de que a nossa fé seja agradável diante de Deus. Diante disso, nós vamos meditar no seguinte tema: a fé que agrada a Deus. Qual é a fé que agrada a Deus? Em primeiro lugar, a fé que agrada a Deus é a fé que age no propósito de Deus. O que diz no versículo 23 é que pela fé, quando Moisés, apenas nascido, foi ocultado. Veja que Moisés não pediu para nascer. Moisés não pediu para nascer. Ele nasceu e a palavra aqui é que ele foi ocultado. Ou seja, foi uma ação sobre Moisés. Moisés era bebê, não podia se ocultar a si mesmo. Então Moisés foi ocultado, e o texto declara isso, ocultado pelos seus pais por 3 meses. E interessante, os pais viram que a criança era formosa, ou seja, que a criança era diferente. Essa palavra formosa para nós é o entendimento de que a criança era diferente das demais crianças. Era uma criança, e o termo associado no original dá uma ideia de que era uma criança feita para ser da cidade. É verdade, uma criança feita para uma cidade grande. E também eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Ou seja, meu irmão, esta é a fé que está agindo no propósito de Deus. É a fé que entende que tudo que acontece, que todas as coisas que existem, elas estão sob o controle de Deus. Isso é crer na soberania de Deus. É crer que Deus estabeleceu todas as coisas que acontecem. É crer que Deus está no governo e no controle de tudo que acontece conosco, seja bom ou seja ruim. No caso aqui, não era uma circunstância boa que estava acontecendo na vida de Moisés. Era uma circunstância difícil no meio da família de Joquebede, na família de Moisés. Mas mesmo assim, a palavra de Deus nos mostra que esta fé agiu segundo o propósito de Deus, entendendo que tudo o que está acontecendo, estava acontecendo porque era propósito do Senhor. Da mesma forma, meu amado irmão, olhamos para a nossa realidade e percebemos quantas coisas têm acontecido. Se fossem coisas boas, era muito fácil dizer: ah, isso é de Deus, porque as coisas são boas. Mas quando as coisas são más ou as coisas são desfavoráveis para nós então interpretamos como sendo algo que não é da parte de Deus, que é coisa do diabo, que Deus não está no centro do comando, que Deus não está no controle. Não pensemos dessa forma. Deus é soberano, não apenas das coisas boas que acontecem, mas a exemplo do caso de Moisés, que precisou ser livre, precisou ser liberto das mãos de Faraó para não morrer como as demais crianças que morreram. Essa circunstância precisou acontecer. Seja ela desagradável como fosse, mas ela aconteceu
e ela não estava fora dos propósitos soberanos do Criador. Entenda que tudo que está acontecendo na sua vida, você que está tendo dificuldade financeira por conta da crise no mundo, tudo está acontecendo pelo propósito de Deus. Há um propósito de Deus por detrás dessas coisas. E nós precisamos confiar e agir com a nossa fé baseado no propósito de Deus. Como é que você e eu podemos fazer isso? Através da palavra de Deus. A Bíblia está aí para nos instruir como nós devemos viver, agindo conforme a fé que dizemos ter em Deus. Então, a fé que agrada a Deus é aquela fé que age segundo o propósito de Deus. Mas em segundo lugar, a fé que agrada a Deus é a fé que obedece à vontade de Deus. É o que registra o versículo 24 do texto que nós lemos, quando diz que Moisés, pela fé, quando já homem feito, e este tempo aqui é o tempo de 40 anos que se passa. Se passam 40 anos e Moisés, já sendo homem feito, diz o texto que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Como eu falei no início, Moisés estava incluído legalmente no Egito como pertencente à dinastia de Faraó. Ele tinha direitos da herança, ele tinha direitos da riqueza, ele tinha todo o privilégio de pertencer à família real. Mas o que o texto nos diz é que ele preferiu obedecer à vontade de Deus. Ele recusou essa proposta. Nós lembramos de Jesus quando tentado por Satanás. Então, Satanás o leva, ele mostra os poderes do mundo e toda a glória. E naquele momento, Satanás diz a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Perceba, a proposta era boa, assim como o mundo nos apresenta várias propostas boas e favoráveis para nós. Mas a questão é, essa proposta que você está recebendo, faz parte da vontade de Deus? Se não faz parte da vontade de Deus, essa proposta deve ser descartada. Da mesma forma que Moisés, ao contemplar a vontade de Deus, preferiu obedecer à vontade de Deus, recusando a proposta muito agradável, humanamente falando. Pertencer à dinastia de Faraó e receber toda a riqueza e herança do Egito. Pelo contrário, ele abriu mão dessas coisas e preferiu a vontade de Deus. Esta é a fé que agrada a Deus. Perceba que ao descobrir a sua história e perceber que ele não era um egípcio e sim um hebreu, ele abriu mão do status de palaciano e ele preferiu, diz o versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Se você está passando por situações assim, em que a proposta do mundo é boa, saiba que esta proposta boa é passageira, ela vai acabar. É preferível que nós agrademos a Deus, e uma fé que agrada a Deus abre mão das propostas que desobedecem à sua vontade. E é uma fé que atenta para a palavra do Senhor em fazer aquilo que glorifica e que exalta o nome de Deus. Mas em terceiro e último lugar, a fé que agrada a Deus é a fé que contempla a promessa de Deus. O versículo 26 nos fala sobre isso. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele abandonou o Egito, versículo 27, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Interessante como Moisés contemplou não apenas a promessa, mas contemplou também aquele que é invisível. Aquele que é a maior das promessas de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Pela fé, Moisés já contemplava o Filho de Deus.
ele já estava contemplando não apenas uma terra prometida, mas além das bênçãos que Deus pode dar. A fé que agrada a Deus é a fé que contempla além das bênçãos. Tem gente que tem uma fé maravilhosa para pedir coisas a Deus. Tem gente que tem uma fé maravilhosa para conquistar promessas, bênçãos de Deus. Eu tenho fé que Deus vai me abençoar nisso, naquilo. Mas a maior das promessas contempla além dessas coisas passageiras. Moisés contemplava não apenas a sua promessa, a promessa de uma terra prometida, mas ele contemplava a Jesus Cristo, a maior das promessas. O que é uma bênção se você não tem Jesus? O que é a terra prometida se você não serve a Jesus Cristo? O que é uma cura se não servir a Deus? O que adianta ter bens materiais, estar passando por situação boa enquanto os outros estão sofrendo e não ter Jesus? Essas coisas não adiantam. É necessário Jesus Cristo. Essas coisas são boas? São, mas elas não vão nos acompanhar na eternidade. Moisés contemplava aquele que é invisível. Por isso mesmo que tudo o que estamos passando no mundo pareça um sonho. Tudo que nós estamos enfrentando, irmãos, realmente parece um pesadelo. O que nós estamos enfrentando é algo muito difícil. Mas nós precisamos de fé para acordar e saber lidar com tamanha realidade. E nós vamos nos lembrar de quê? Nós vamos nos lembrar da fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor. Mesmo quando o faraó não deixou o povo de Israel livre para ir para a terra prometida, eles só tinham a promessa diante da realidade hostil e irreversível. Quando tudo fugiu do controle de Moisés e do povo de Israel, o que eles precisavam? Eles precisavam de fé. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo nos versículos 28 e 29 do capítulo 11. Ele diz que pela fé Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue. Esta Páscoa e o derramamento de sangue e a proteção contra o exterminador aponta para Cristo Jesus. Porque é Ele quem verteu o seu sangue por nós para a remissão dos nossos pecados. A saída do Egito, conforme o versículo 29, e a travessia do Mar Vermelho para a terra prometida aponta também para Cristo, que fez em nós a sua obra salvífica, nos livrando da condenação do inferno, mudando a nossa vida e nos fazendo esperar a eternidade prometida. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Talvez há quem precise primeiramente retirar a incredulidade, precisa voltar a acreditar que Deus está presente, que Deus está vivo, que Deus está no trono, que tudo pode mudar, mas Deus continua sendo o mesmo. Por isso, diante do colapso, fé, meu irmão. Diante da angústia, ansiedade e depressão, fé. Diante do desequilíbrio, do descontrole e do pecado, fé. Diante dos problemas familiares, no casamento, com os filhos, fé. Diante da incredulidade, fé. Diante do coronavírus, além da prudência, nós precisamos de fé em Deus. Sobre todas essas circunstâncias, fé em Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Uma fé que age segundo o propósito de Deus. Uma fé que obedece à palavra e à vontade de Deus. Uma fé que contempla a promessa de Deus em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos fortalece, Tua palavra que nos anima, Tua palavra que nos enche de fé e esperança. Rogamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor possa fortalecer a fé dos nossos amados irmãos que estão ouvindo e contemplando junto conosco nessa oração a Tua presença. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos despertado a uma fé que agrada ao Senhor, porque sem fé
é impossível agradar a Deus. Sem fé, Senhor, é impossível te agradar. Por isso queremos ter a fé e uma fé que te agrada. Uma fé que age segundo o teu propósito. Uma fé, Senhor, que obedece à tua vontade. E uma fé, ó Deus, que contempla a promessa que é a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Fortalece, Senhor, a tua igreja. Fortalece a nossa fé, fortalece o desanimado. Não permita, Senhor, que nenhuma ovelha que o Senhor deu a esta igreja se perca neste mundo, perca o seu propósito, desanime na fé. Não, Senhor, pelo contrário, anima a fé deste meu irmão, traz alegria, traz força, sustenta nesse período em que estamos distantes. Ó Deus, abençoa-nos, para que em breve possamos retornar aos nossos cultos na comunhão dos santos. Ó Senhor, obrigado. Gera-nos fé, aumenta a fé nas nossas vidas. Precisamos de Ti, Senhor, e desde já, confiados na Tua palavra e na Tua vontade, Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. No mais, meus amados irmãos, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, irmãos, hoje e para sempre. Amém. Estamos chegando mais ao término de mais um culto, reunidos como igreja do Senhor, mesmo distantes, mas unidos em uma só fé, em um só espírito, em uma só convicção, em um temor àquele que nos salvou e nos redimiu. Nós estamos também observando os decretos que estão sendo emitidos constantemente. Como dissemos pela manhã, nós estaremos como conselho observando as diretrizes do Supremo Concílio relativo ao reinício do culto comunitário. Sabemos que estamos desejosos de estarmos presentes na casa do Senhor, mas enquanto isso não é possível, nós estamos reunidos como igreja de Cristo, louvando e glorificando ao Senhor, mesmo em cultos gravados, mas a palavra do Senhor e o seu trabalho está sendo feito e a sua palavra ministrada. Nós também informamos e avisamos aos irmãos relativo às contribuições, dízimos e ofertas que estaremos colocando
logo aqui na tela, a conta da igreja para depósitos de dízimos e ofertas. A igreja continua com despesas, mesmo diante dessa epidemia, desta quarentena, mas precisamos ainda continuar ofertando ao Senhor. Agradecemos aos irmãos que juntos estivemos neste culto, louvando e engrandecendo ao Senhor. Que o Senhor, pois, nos abençoe e que possamos outras vezes estarmos como igreja de Cristo em bom conselho, reunidos em nome do Senhor dos Exércitos. Que o Senhor, pois, nos abençoe.